Olá pessoal, tudo bem? Professor Fagner Dantas na área, trazendo no nosso canal do YouTube muito conteúdo de direito e processo do trabalho para você não errar nenhuma questão em prova. Antes de mais nada, se você já é laranjinha raiz e já conhece o nosso trabalho, dá o like na confiança e se inscreve no nosso canal, porque você já sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. E o nosso tema de hoje envolve o adicional de periculosidade, um tema muito cobrado em prova. Se liga aí que depois da vinheta a gente volta. Pois é, pessoal, o nosso tema de hoje envolve o adicional de periculosidade. E eu já trago para vocês aqui os tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo de maneira direta e objetiva. Qual o conceito do adicional, o percentual que o empregado recebe se trabalha em situação de periculosidade. A depender da sua exposição, será que ele sempre recebe o adicional ou ele pode não receber? E será que precisa de perícia para que o empregado tenha direito ao adicional de periculosidade? Pois é, vamos analisar com vocês cada um desses tópicos, item a item, sem deixar passar absolutamente nada. Pessoal, o adicional de periculosidade é o valor pago ao empregado em virtude do mesmo trabalhar exposto a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, vigilância e segurança, motocicleta, raio-x e os agentes de trânsito que estão expostos a acidentes, a colisões. Então, em todas essas hipóteses que eu acabei de mencionar para vocês, o adicional de periculosidade vai estar presente. Quero repetir para que você não erre. É o valor pago ao empregado em virtude do mesmo trabalhar exposto a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, vigilância e segurança, motocicleta, raio-x e o agente de trânsito que está exposto a colisões e acidentes. Pessoal, quero chamar a sua atenção para uma informação muito importante. Quando você fala do adicional de periculosidade, a CLT ela prevê no artigo 193 o percentual do adicional de periculosidade. Esse percentual é de 30% sobre o salário base. Aqui eu já quero que você fique de orelha em pé e de butuca ligada para não confundir. Eu não disse 30% do salário mínimo. Eu disse que o valor do adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário base. Mas, professor, o que quer dizer salário base? O salário base, pessoal, é o seco. É aquele seco, sem gratificação, sem prêmio, sem participação nos lucros, sem nada. Então, na hora da sua prova, você deve ficar muito atento no que diz respeito ao valor do adicional de periculosidade. A prova pode induzir você ao erro, a colocar 30% do salário mínimo, e não é. Eu vou calcular o adicional de periculosidade em cima do salário base. E o que é esse salário base? É o salário seco, sem gratificação, sem prêmio e sem participação nos lucros. Então, chamo sua atenção, porque além do empregado trabalhar exposto nas situações que eu mencionei, lembre que nós temos que atentar ao percentual do adicional de periculosidade. Só que aqui eu chamo sua atenção para o tipo de exposição. Pessoal, basicamente, nós temos três tipos de exposições do empregado. Nós temos a exposição permanente, nós temos a exposição intermitente e nós temos a exposição eventual ou ocasional. O adicional de periculosidade, seguindo a súmula 364 do TST, ele somente é devido se a exposição for permanente ou intermitente. Isso significa dizer que se o empregado ele trabalhar exposto de maneira eventual, de maneira ocasional, ou seja, por um tempo extremamente reduzido, o adicional de periculosidade não será devido. E para não deixar nenhuma dúvida para você, eu vou trazer um exemplo. Imagine que o indivíduo ele é frentista do posto de gasolina. Ele abastece lá o seu veículo. Então ele está na bomba, pegando a mangueira e abastecendo o seu veículo. Ele está exposto a inflamável, ele está exposto a explosivo. Então ele tem direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. Ele está ali todos os dias, ele trabalha
trabalha de segunda a sábado, tem a folga dele no domingo, mas ele está ali todos os dias exposto. Então ele tem direito ao adicional de periculosidade. Agora imagine um outro funcionário do posto de combustível que trabalha do outro lado da rua no setor administrativo. Uma vez no mês, esse funcionário do setor administrativo, que trabalha do outro lado da rua, vai até o posto de combustível, chega na bomba e tira um papelzinho, um documento comprovando a movimentação. Perceba, esse funcionário do setor administrativo, ele vai lá uma vez no mês, passa 5 minutinhos, extrai a documentação e volta para o seu setor. Eu lhe pergunto, será que ele está exposto? Resposta, está. Mas a exposição dele não é permanente nem é intermitente. A exposição dele é eventual, é ocasional, por um tempo extremamente reduzido. Logo, esse funcionário do setor administrativo, ele não teria direito ao adicional de periculosidade. Então, pessoal, quero aqui chamar a sua atenção. Cuidado com o tipo de exposição. Se a exposição for do tipo permanente ou intermitente, o adicional de periculosidade é devido, sim, senhor. Agora, se a exposição for do tipo eventual, do tipo ocasional, o adicional de periculosidade não é devido. Por último, quero trazer para vocês a seguinte pergunta, e a pergunta é: será que é necessário fazer perícia para caracterizar a periculosidade? Resposta é: depende. Depende da situação. Aqui, já para esclarecer, eu já vou trazer um exemplozinho muito simples. Imagine que a sua empresa contratou um motoboy para entregar a documentação pela cidade. Esse motoboy é empregado da sua empresa. Pessoal, ou ele é motoboy ou ele não é. Ou ele trabalha com motocicleta ou ele não trabalha. Nesse caso, precisa fazer perícia? Resposta: não. O simples fato da atividade de motoboy trabalhar com motocicleta ser desenvolvido por ele já lhe garante o adicional de periculosidade. Agora imagine que a pessoa trabalha no posto de combustível, no setor administrativo, que fica bem próximo à bomba de combustível. Será que essa pessoa tem direito ao adicional de periculosidade? Não sei. Não sei por quê, porque a perícia deve ser feita para poder detectar a que distância esse empregado deve estar para que ele não esteja exposto. Então vejam que são situações diferentes. Nem sempre no adicional de periculosidade vai precisar de perícia. A depender da atividade que está sendo desenvolvida, não precisa de perícia. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Imagine que você contratou para a sua empresa um segurança. E o segurança ele tem autorização para trabalhar armado. Eu me pergunto, veja, o local é um local ermo, é um local esquisito, o segurança está armado, então ele tem direito adicional de periculosidade? Tem. Precisa fazer perícia? Não, ou ele é segurança ou ele não é. Então, nesse caso, o adicional de periculosidade é devido, não precisando de perícia. Então, para você entender e fechar esses 4 pontos do adicional de periculosidade, lembre, é o valor pago ao empregado, em virtude do mesmo trabalhar exposto a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, vigilância e segurança, raio-x, motocicleta e o agente de trânsito, que está ali trabalhando de maneira exposta a colisões, acidentes. Um outro detalhe é o percentual. 30% sobre o salário base, que é o salário sem gratificação, sem prêmio, sem participação nos lucros, sem nada, é o seco. Um outro ponto importante, você tem que tomar muito cuidado é com a exposição. O adicional só é devido se a exposição for permanente ou intermitente, não sendo devido se a exposição for ocasional ou eventual, ou seja, por um tempo extremamente reduzido. E por último, lembre que nem sempre nós vamos ter a necessidade de perícia, vai depender da atividade que está sendo desenvolvida. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo sobre adicional de periculosidade. Não se esquece de dar o like aí, pessoal, e se inscrever no nosso canal. Um abraço, até mais!